Agora, de forma oficial e gravado, desejo um bom dia a todos. Obrigado pela participação no SIG. Agradeço a todos que estão presentes, em especial a palestrante, a doutora Karina, a moderadora, a doutora Dijane, e também cabe o registro do agradecimento formal do nosso SIG à Tatiana e ao Antônio, que são os técnicos da Rede RUT, que sempre dão suporte importante para que nossas atividades ocorrerem de forma fluida e tranquila. Tá? Agradeço também aos demais colegas que compõem o SIG, a doutora Cristina, nossa coordenadora, o professor François, o Paulo Guedini e a doutora Roseli Godinho, pela equipe do SIG Farmaco. E a todos que estão presentes aqui para a atividade de hoje. Todos conseguem ver aqui a apresentação, já está posta. A apresentação de hoje, obrigado, Soraya, nós dando sequência à nossa atividade, o grupo de farmacologia e terapêutica busca, em sintonia com a Rede RUT, diminuir essas distâncias geográficas desse país enorme que nós temos. Então, essa plataforma tem contribuído bastante para mitigar essas distâncias e divulgar ações de farmacologia e terapêutica pelo país. Hoje, nós contamos com uma grande quantidade de instituições participantes, tanto salas físicas de web conference, nas instituições que têm a Rede RUT institucionalizado. Então, são várias instituições onde já existem salas SIG, né, da Rede RUT para as atividades presenciais, e após a ampliação do sistema de webconferência, nós conseguimos ter uma atração muito maior de outras instituições participantes que começaram a nos regularmente participar das nossas atividades. Então, hoje a gente consegue compor 54 instituições com participação frequente nas nossas atividades, espalhada por todo o país. E aí fica aí nosso desafio, como a professora Roseli comentou anteriormente, nosso desafio de pegar ainda 4 estados ainda que não participam, mas nós chegaremos lá. Então, para conseguirmos divulgar a farmacologia e terapêutica pelo nosso país de dimensão continental. Como eu havia comentado, cabe o acesso às nossas mídias. Então, temos uma página www.sbeft.org.br/sigfarmaco, onde nós disponibilizamos a nossa agenda anual e os nossos vídeos das atividades passadas. E qualquer contato para a equipe do SIG Farmaco, basta enviar para esse endereço, sigfarmaco, tudo minúsculo, @gmail.com, que podemos dar informações e disponibilizar qualquer outro material que seja de interesse. Nós pedimos a cooperação para que mantenham os microfones desligados, no mudo, e toda e qualquer comentário, contribuição, crítica e sugestão que possam colocar no chat diretamente a qualquer momento, né? A doutora Karina vai fazer a apresentação dela, mas a todo momento o chat estará sendo monitorado para que a gente possa organizar as atividades de discussão ao final. Então, sintam-se à vontade de, a qualquer momento, incluir as informações pelo chat. É muito importante também que vocês consigam fazer o registro da presença da atividade de hoje. Esse registro da presença pode ser feito até às 23 horas de hoje, 23 horas e 59 minutos de hoje. Basta acessar esse endereço, www.rut.rnp.br/presenca, sem a cedilha. Acessando esse endereço, será solicitado informar o CPF, e-mail, e clique em registrar a presença. Em seguida, vai ser solicitado para que você escolha o SIG. Tá? Nós indicamos que você escolha o SIG Farmacologia e Terapêutica, e será pedido uma senha. E a senha da sessão de hoje é 66917. Basta inserir essa senha, 66917, e clicar em registrar presença, e você terá a sua presença computada. Isso é muito importante para garantir a audiência e garantir a atividade do nosso SIG Farmaco no sistema da RNP. Esse espaço que nós temos de 9 às 10h30 é um espaço concedido pela RNP, e a gente precisa fazer bom uso dele e demonstrar o nosso envolvimento, a nossa penetração
com as nossas atividades. Então, é muito importante esse registro de presença. A nossa estrutura de apresentação, em seguida, passo a palavra para a professora Dijane fazer a apresentação como moderadora da palestrante. Teremos a palestra, em seguida teremos a discussão do tema e seguiremos para um registro e finalização da atividade de hoje, lá por volta das 10h25 da manhã. Então, nossa atividade de hoje tem como título Atribuições do farmacêutico clínico e o ensino da farmacologia, tendo como palestrante a doutora Karine e como moderadora a doutora Dijane, e nas outras sessões nós falaremos mais para frente da atividade do próximo mês. Então, passo agora a palavra para a doutora Dijane, na qual eu já agradeço em nome da equipe do SIG a disponibilidade e agradeço também a doutora Karine, certo? Então, muito obrigado, tenha uma boa sessão. Doutora Dijane, a palavra está com você. Muito obrigado. Obrigada, Emiliano. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer principalmente a Karine por ter aceitado esse desafio de vir conversar com a gente sobre farmacologia, o ensino de farmacologia e farmacologia clínica. A Karine, ela possui graduação em farmácia, especialização multiprofissional em saúde da família e em avaliação de novas tecnologias em saúde e doutorado no programa de pós-graduação em farmácia da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é docente da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e ela é coordenadora do projeto de extensão SIG de cuidados farmacêuticos. Karine, é uma honra ter você aqui conosco e eu espero que a partir desse momento a gente possa estabelecer novas pontes para que a gente possa contribuir tanto aqui no SIG, mas também nas nossas universidades, né? O ensino, a farmacologia, a farmácia clínica, essa ponte ela é essencial e eu acho que o seu papel aqui hoje só vai vir contribuir para que a gente melhore essa nossa história juntos. Obrigada, Karine. Então, bom dia a todos e todas, né? Eu que agradeço, o convite, é uma honra estar aqui falando, né, com vocês em meio a tantas referências que a gente tem de farmacologia. Então, assim, é uma honra para mim, né, na verdade, estar aqui nesse SIG. Acho que a gente precisa, né, cada vez mais trabalhar em conjunto, né, olhar para quem é esse farmacêutico clínico que a gente quer formar, quais as ações que a gente espera, que competências que a gente espera desse farmacêutico clínico, né? Acho que a gente está vivendo um cenário nunca se falou tanto, né, em evidência, em farmacologia, em segurança, em use of label. Então a gente tem talvez um cenário com bastante potencial para a gente trazer à tona, né, essa discussão, a importância de a gente entender, né, desde o desenvolvimento de um medicamento, a ação, os efeitos esperados, a vacina também. Então nunca se teve tanto com a população leiga esse assunto, né, de evidência científica, de segurança no uso de medicamentos e de vacinas e de eventos adversos. Então, cada vez mais eu acho que isso se torna necessário, né, o aprofundamento desse tema. E além disso, a gente tem vivido uma transformação, né, na própria atuação do farmacêutico nos últimos anos, talvez nos últimos 20 anos, uma mudança, né, de ação profissional, de postura e de atuação mesmo, né, em relação ao cuidado do paciente ou ao trabalho em equipe. Então, muito obrigada pelo convite, eu espero condizer, né, com as expectativas do grupo, assim, e claro, né, lembrar que esse convite foi feito quando a gente participou de um encontro que o Messina, que é o coordenador da RNP, fez, e eu coordeno um SIG de cuidado farmacêutico. Então é um canal de também compartilhamento de experiências e de atividades clínicas que os farmacêuticos fazem. Eu convido também vocês para conhecerem o nosso canal do YouTube. E é
é um SIG que existe desde 2012, né, que a gente vem vendo justamente essa possibilidade de compartilhar experiências e com farmacêuticos, professores de todo o país. Então, um canal que também está aberto, né, para a participação de todos. Eu diria que é um desafio falar, né, da atribuição do farmacêutico clínico e do ensino de farmacologia para professores de farmacologia. Então, eu tentei fazer uma abordagem para a gente discutir sobre isso, né, sobre o meu ponto de vista, sobre a minha atuação, né, como docente e também a minha experiência em relação à aplicação, né, da farmacologia nesse contexto do farmacêutico clínico, né? Então, eu já fui farmacêutica de município, né, atuando na atenção primária, também já atuei na Secretaria Estadual de Saúde, pensando em formulações de políticas públicas de assistência farmacêutica, em seleção de medicamentos, né? E atualmente tenho uma experiência um pouquinho também voltada para o hospital, acompanhando os residentes, né, e os farmacêuticos que atuam em farmácia hospitalar. E também, né, na orientação de projetos e de pesquisas, né, relacionadas a esse cuidado do paciente, né, em relação ao uso do medicamento. Então, eu gosto de dizer que a questão dos conflitos de interesse, né, primeiro eu defendo o SUS, então acho que a gente também tem essa relação sempre, né, no sentido de pensar nas políticas públicas, e a universidade, né, sou professora, então, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que é uma universidade especializada em saúde, a gente tem 16 cursos, é uma universidade pequena, e o curso de farmácia tem apenas 10 anos, né? Completou ano passado 10 anos de existência. Então, é da onde eu falo, né? Eu gosto de dizer nesse sentido. Depois, se os slides ficarem muito pequenos, aqui vocês podem aumentar. Tem um quadradinho no canto inferior que aumenta o tamanho dos slides, tá? Eu trouxe essas duas figuras, né, para a gente começar a pensar assim, se vocês conseguem visualizar, né, nesse sentido, o farmacêutico na UTI, por exemplo, né, a gente tem hoje uma equipe de residentes em terapia intensiva, que fazem parte do round, que acompanha os pacientes dentro da unidade de terapia intensiva, né, e que fazem avaliação de prescrição. Eles precisam fazer a validação das prescrições médicas, né? Isso pode acontecer para a UTI, mas também pode acontecer para todo o hospital. E, ao mesmo tempo, a gente tem visto, né, um aumento cada vez maior dos consultórios farmacêuticos, tanto que a gente tem visto em drogarias, né, em farmácias comerciais. Então, o farmacêutico como realizando a consulta, né, farmacêutica e repassando orientações ou conversando com o paciente, enfim, entendendo o contexto daquele uso de medicamento, né? Então, esse, para mim, é o olhar do farmacêutico clínico, assim, ele entender quais são as necessidades do paciente e em que contexto que ele está utilizando, né? Então, essa é um olhar, né, que a gente precisa ter do farmacêutico clínico, ou do novo farmacêutico clínico, né, que a gente está vivenciando. Então, eu pensei em expor, talvez, 4 situações que a gente precisa ter esse olhar para a farmacologia, mas precisa ter um olhar considerando, né, tanto a seleção do medicamento, o custo do medicamento, a possibilidade de desprescrição, a possibilidade de substituição do medicamento, se ele está padronizado ou não dentro do sistema de saúde, né? Que na aplicação da farmacologia a gente precisa ter esse olhar ampliado, né?
E o primeiro que eu selecionei, um exemplo, assim, é que a gente vê muito hoje, né? Varfarina em comparação com os anticoagulantes orais diretos para pacientes com fibrilação arterial não valvar, né? Então, a gente sabe, assim, quanto que se tem de uso, né, já da varfarina, mas, ao mesmo tempo, com o advento dos anticoagulantes orais diretos, que trouxeram algumas vantagens, o quanto que se tem dessa discussão para troca, né, para esses novos medicamentos. E isso é uma coisa que acontece frequentemente na prática, né? Então, essa terapia anticoagulante, ela é uma das abordagens terapêuticas, né, para o paciente com tratamento de fibrilação arterial não valvar, em pacientes com fatores de risco, né, para acidente vascular cerebral ou para eventos tromboembólicos. E muitas vezes a gente tem prescrição, né, desses novos anticoagulantes para os pacientes, né, dentro da prática clínica. Mas quais são as vantagens, né? Essa aqui está muito pequenininha, então vocês aumentam aí. Quais seriam as vantagens desses anticoagulantes orais para a prevenção do AVC na fibrilação arterial? Daí, se a gente olhar para uma revisão sistemática de 2017, que compara os diferentes anticoagulantes orais diretos, o apixaban, a dabigatran, a rivaroxabana, né? A gente vai ver que não tem, se a gente olhar para a evidência científica, esse aqui traz, não estou passando no lugar certo, a maior parte dos desfechos, a gente não tem evidência estatisticamente significante de benefício em reduzir um AVC ou reduzir mortalidade, né? Para os antiagregantes plaquetários, ainda pior, a gente tem, na verdade, aumento do risco, né? E para alguns a gente tem, então, aqui tem para o apixaban uma vantagem de redução de AVC, né, de 0,79, com uma significância estatística. E de todas as causas de mortalidade também de 0,88, com uma significância estatística. Então, além de eu entender, né, a ação do medicamento, a gente precisa olhar para os desfechos que são importantes, né? Hoje a gente tem estudos clínicos com diferentes desfechos e a gente precisa que os nossos alunos entendam, né, qual é o impacto em relação à mortalidade ou o impacto em relação à prevenção de um AVC e se realmente isso tem, qual é a magnitude desse desfecho, né? Se isso tem significância estatística. Então, nem todos os anticoagulantes orais diretos apresentam essa vantagem prometida, né, nos novos estudos e em relação à mortalidade e à diminuição de risco de AVC. E além disso, para contextualizar, né, a gente precisa olhar, claro, as vantagens que se prometem os novos medicamentos, né, rápido início de ação, menos interação com alimentos e medicamentos, ausências de necessidade de monitorização laboratorial da anticoagulação e doses fixas, que é bem importante, né? Um problema da varfarina é a exigência do monitoramento laboratorial e daí um risco de sangramento, né? Mas a gente também tem como desvantagens o custo desse tratamento e como eles têm tempo de meia-vida curta, o esquecimento dessas doses ou a não adesão aumenta o risco de eventos tromboembólicos, né? Então, de uma maneira geral, também os anticoagulantes orais diretos teriam risco de morbidade e mortalidade aumentada por conta da má adesão, né? Porém, alguns estudos dizem que eles podem dar maior adesão ao tratamento, né? E eu vou mostrar depois o que tem uma revisão sistemática que mostrou em relação a isso, se eles realmente trazem maior adesão ao tratamento, né? Mas, considerando o contexto econômico, né, que a gente vê que é cada vez mais importante, então, assim, na prática, não adianta eu ter o melhor, eu preciso olhar a eficácia, né?
mas eu também preciso olhar custos, se esse paciente consegue ter acesso a esse tratamento. Eu posso identificar um medicamento que é eficaz, mas se ele não tiver acesso, a gente não vai ter resultado na prática clínica, né? Então, a diferença de preço, isso aqui é um custo mensal dos tratamentos, dos diferentes tratamentos. Então, se a gente olhar para o genérico, chega a ser R$14 o custo do tratamento mensal pela varfarina, e nem sempre o paciente nem precisa pagar, porque esse está incluído nas listas, né, de medicamentos que são fornecidos pelo SUS. E a rivaroxabana, que é a única que tem genérico, por enquanto, sairia quase R$200 mês. Então, eu também preciso discutir, né, acesso e custo do tratamento, né, em relação a essa classe, por exemplo, né? E daí, se a gente olha, essa revisão foi realizada por uma aluna de mestrado, então ainda não está publicada, mas de qualquer maneira ela comparou a adesão aos medicamentos, os anticoagulantes diretos orais, comparados com a varfarina, tá? E não teve significância, não teve aumento de adesão, né, em relação à varfarina, e isso não foi estatisticamente significante. Então, o que se promete, né, às vezes, né, nos relatos, não ocorre na prática, né? Então, contextualizando, a importância de a gente pensar, comparar, né, dentro dos grupos farmacológicos o efeito, a magnitude do efeito, o custo desses tratamentos e também, né, as vantagens, né, em relação, por exemplo, a essa questão da adesão. Num segundo exemplo que eu pensei para a gente pensar, né, na aplicação da farmacologia para o farmacêutico clínico, é um exemplo que há muito tempo eu já discuto com os alunos, né, que é a estatina para a prevenção primária de eventos cardiovasculares. Existe uma grande vantagem para a prevenção secundária, mas para a prevenção primária, qual é realmente o benefício clínico, né, dessa classe de medicamentos? E já há alguns anos atrás, eu diria que 2000 e pouco, teve uma capa da época que trazia um comprimido quebrado, então nesse sentido de dizer assim, e a capa dizia assim, talvez seu médico tenha deixado de contar que novas pesquisas afirmam que os remédios mais receitados não beneficiam a maioria dos pacientes. Então essa acho que é uma outra questão para a gente ter clareza, enfim, qual é o efeito esperado, né? Quantos pacientes se beneficiam dessa ação terapêutica, né? E por que eles traziam isso, né, nesse sentido? Que o anúncio, né, do Lipitor reduzia em 36% o risco de infarto em pacientes com outros fatores de risco, além do colesterol alto. Então, na prática, o que esse número significa, né, para o paciente? Ele vem desse estudo que mostra que 3% dos pacientes que tomaram placebo tiveram um infarto, enquanto 2% que tomou o Lipitor tiveram um infarto. Então, essa diferença de 1%, né, que isso significa? Que de cada 100 pessoas que tomam o placebo, 3 têm um infarto, e de cada 100 pessoas que tomam o Lipitor, desculpa, está aqui errado, 2 tiveram um infarto, né? Que vai nos dar, na verdade, um NNT de 100, né? O risco de 3% nos expostos, nos não expostos, e um risco de 2% nos expostos, dá uma redução absoluta de risco de 1%, que dá um NNT de 100. Significa que para evitar um infarto é necessário tratar 100 pacientes com Lipitor por mais de 3 anos, né? Ok, é importante, né, esse benefício desse medicamento pode ser importante para o meu paciente? Pode, né? Mas em que contexto que eu estou falando, quanto custa e se ele tem acesso a esse tratamento e se ele é seguro, né? Claro, os efeitos adversos das estatinas ainda são bem toleráveis, né? Mas se eu realmente preciso
tratar esse paciente, ou se eu posso ter medidas não farmacológicas, né, antes de usar esse medicamento. Então, aqui, da onde vem os 36% de redução, né, mas é uma redução de risco relativo. Depois tem uma nova, não tão nova, né, mas uma revisão da Cochrane falando justamente as estatinas para prevenção primária de evento cardiovascular e traz, né, novamente, existe um benefício, tá pequeno aqui, aumentem, por favor, no quadradinho, existe um benefício, uma redução do risco de 0,86 com significância estatística, né? Então, ela reduz realmente o risco de mortalidade por eventos cardiovasculares. Mas o NNT, de 1.000 pessoas tratadas com estatina por 5 anos, 18 evitariam um grande evento de doença cardiovascular. Então, quando a gente olha, né, no contexto de saúde pública e no contexto de custos, talvez a gente... ou precisa mostrar que, mesmo assim, se eu evitar, né, 18 eventos cardiovasculares, isso tem um impacto importante em termos de saúde pública e a gente precisa padronizar ou usar a estatina. Mas eu preciso que o farmacêutico tenha esse conhecimento para poder ter essa discussão, né, da aplicação da farmacologia. Um terceiro, podem me interromper se vocês quiserem, tá? Ou fazerem perguntas. Um terceiro exemplo que eu pensei, né, pensando na atuação do farmacêutico, esse é um termo que eu não conhecia, talvez há 3 anos atrás a gente passou a conhecer, né, que é desprescrição de medicamentos. Então, existem hoje um olhar no sentido que alguns medicamentos podem causar mais danos do que benefícios e eles não deveriam, a gente deveria ponderar a descontinuação, né? E um deles são os inibidores de bomba de próton, né? Então, tem estudos que estimam que de 40% a 65% dos pacientes hospitalizados, eles usam inadequadamente esses medicamentos, e 40% a 55% dos pacientes de uso ambulatorial também não usam adequadamente esses medicamentos, né? E daí vocês vão ver na literatura outras situações em que a gente pode ver desprescrição, tá? A ideia é que isso aqui pode envolver benzodiazepínicos, inibidores de acetilcolinesterase, hipoglicemiantes em pacientes idosos, onde o risco, né, é maior do que os benefícios. Então, a desprescrição seria o processo planejado e supervisionado de redução de dose ou parada do medicamento que pode causar danos ou não ter benefício a longo prazo. Ela envolve, né, eu adoro essa figura no sentido de a gente pensar, né, que é melhor saúde com menos medicamento, e envolve reduzir os riscos, reduzir os custos e aumentar a qualidade de vida, né? Tem guias práticos de desprescrição, e a gente começou um grupo a traduzir alguns algoritmos, né, que falam sobre isso, né, e principalmente se a gente olhar, né, para os inibidores de bomba de prótons, eles devem ser utilizados de 4 a 8 semanas de tratamento para a doença do refluxo gastroesofágico. E a gente tem paciente que usa a vida toda, né, nem mais sabe o porquê, e as prescrições são renovadas em relação a isso. E ele também tem efeitos a longo prazo que podem ser prejudiciais, né? Então, aqui é um algoritmo, ele foi feito pela um grupo do Canadá, e nós pedimos autorização, na verdade, para traduzir para o português, mas tem toda a indicação, né, no sentido de se o paciente conhece a causa de por que foi prescrito esse medicamento e que ele, se ele já utilizou por mais de 4 a 8 semanas, se ele teve a situação resolvida, ele teria, né, a desprescrição recomendada. E isso pode ser tanto parar o inibidor de bomba de próton, quanto diminuir para a menor dose possível, né? Claro, tudo isso com acompanhamento
dos efeitos que podem acontecer com a parada, né, do inibidor de bomba de próton. Mas é uma situação, então, recomendada, né, que já existem guidelines internacionais e que o farmacêutico pode estar atuando junto com a equipe, junto com o prescritor. E, mais recentemente, talvez uma quarta situação para a gente pensar aqui no ensino da farmacologia é a prescrição de medicamentos de venda livre, né? Então, o farmacêutico hoje, né, no Brasil, ele tem um respaldo legal para prescrever medicamentos, para inclusive, né, assinar a prescrição, e a gente também tem que pensar nessa formação do nosso aluno para que ele possa ter esse conhecimento para a escolha do medicamento mais adequado para o paciente, pensando nos riscos, né, de uso inadequado ou em situações em que ele não pode prescrever, que ele precisa encaminhar para o médico para que ele possa fazer uma avaliação, um diagnóstico mais adequado desse paciente, né? Então, a gente tem algoritmos de prática clínica, isso aqui é um produto do Conselho Federal de Farmácia, que foi publicado agora em 2021, na verdade, é a data de publicação, mas que traz algumas situações clínicas. Eu trouxe aqui só um exemplo do algoritmo da dor de cabeça. Então, essa daqui, diferentes perguntas que o farmacêutico precisa fazer para o paciente, depois em que situações que ele não pode prescrever o medicamento. Então, a gente também precisa conhecer, né, aqui, qual é o tempo da dor de cabeça, quais as características desse sinal, desse sintoma, que intensidade que tem essa dor de cabeça, o que leva ao aumento dessa dor de cabeça, o ambiente ou a situação que esse sintoma ocorre, né? Fatores que agravam ou aliviam, sinais e sintomas associados, enfim, tem diferentes perguntas que o farmacêutico precisa fazer. Depois tem situações em que ele deve considerar não prescrever nenhum medicamento, né? E depois no próprio algoritmo tem sugestões de medicamentos de venda livre, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico, naproxeno, com doses e recomendações de quanto, né, qual seria a prescrição e qual seria a indicação desses medicamentos. Então, a gente também precisa pensar nesse olhar, né, para a prescrição do farmacêutico de medicamentos de venda livre. Tá? Eu trouxe esses exemplos para justamente para abrir para discussão, né, para a gente pensar nessa formação que a gente quer dentro desse contexto de competências, né? Então, assim, a gente precisa ter conhecimento, muito conhecimento de farmacologia, né? Eu falei que não existe farmácia clínica sem farmacologia, mas a gente tem que ter habilidades para saber contextualizar, para poder avaliar o perfil do paciente, né? Agora mesmo, eu pedi exemplos para os meus farmacêuticos e amigos de como a gente aplicaria, né, isso, outros exemplos. Então, poderia trazer a questão da polimexina B, a gente está com falha de mercado desse antibiótico, então, na prática, eu preciso usar um outro antibiótico, meropenem, né, ou ampicilina mais sulbactam, mas para tentar resolver essa falha de mercado, né, que talvez não tenha tanto eficácia, é mais caro, mas que precisa ser resolvida essa falha de mercado. Então, eu tenho aqui que ter habilidades para colocar esse conhecimento em prática, né, e analisar a situação e ter atitude de colocar esse conhecimento em prática. Então, esse é o desafio, eu diria, nesse contexto de formação, né, como desenvolver essas três questões, né? O conhecimento, habilidade e atitude para o farmacêutico clínico que a gente quer formar. Daí,
eu não poderia deixar de trazer, né, que a gente tem, já fui coordenadora de curso de farmácia também, então a gente tem debatido muito nesse sentido as novas diretrizes curriculares, então, que são de 2017, que os cursos deveriam ter implantado até 2019, a nossa universidade ainda não implantou, mas pensar nesse sentido, né, na formação do farmacêutico, ó, qual é o perfil que quer, né? Então, ele deve contemplar as prioridades de saúde, os princípios do Sistema Único de Saúde, ele tem que ter uma atuação articulada com as políticas públicas e com o desenvolvimento científico e tecnológico, e tem que tomar decisão com base na análise crítica e contextualizada das evidências científicas. Então, acho que a gente nunca teve um momento tão rico para essa discussão, né, da importância da evidência científica, né? Então, os eixos de cuidados da formação são agora cuidado em saúde, tecnologia e gestão em saúde. Os eixos de formação, né, são esses três. E, além disso, deixa eu só ver se eu pulei um slide aqui que eu fechei. E, além disso, não sei se vocês conhecem, né, as atribuições clínicas do farmacêutico que foram publicadas pela resolução do 585 do Conselho Federal de Farmácia. Então, aqui, o quanto a farmacologia está inserida nesse contexto também, né? Então, quais são as atribuições do farmacêutico? Ó, participar do planejamento e da avaliação da farmacoterapia, para que o paciente utilize de forma segura os medicamentos de que necessita, nas doses, frequência, horários, vias de administração e duração adequados, contribuindo para que mesmo tenha condições de realizar o tratamento e alcançar os objetivos terapêuticos, né? Então, a gente também precisa olhar perfil, né, dose de pacientes, dose de medicamentos ajustados para criança, idosos, mas crianças prematuras, imagina, na UTI a gente tem, né, toda essa questão de medicamentos que podem ser tóxicos em relação à dose, se ela for utilizada, né, em prematuros. Realizar intervenções farmacêuticas e emitir parecer farmacêutico a outros membros da equipe, com o propósito de auxiliar na seleção, adição, substituição, ajuste ou interrupção da farmacoterapia do paciente. Participar e promover discussões de casos clínicos de forma integrada. Depois, solicitar exames para monitoramento da farmacoterapia, monitorar os níveis terapêuticos de medicamento por meio de dados de farmacocinética clínica, prevenir, identificar, avaliar e intervir nos incidentes relacionados a medicamentos e a outros problemas relacionados à farmacoterapia, identificar, avaliar e intervir nas interações indesejadas e clinicamente significantes e elaborar o plano de cuidado do farmacêutico. Então, aqui tem muitas atribuições que estão diretamente relacionados com a farmacologia, a farmacoterapêutica, né? Então, como formar, né, essas competências nos nossos egressos, nos nossos farmacêuticos? Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que fazer em conjunto. E daí, justamente, era uma provocação inicial para que a gente possa conversar, né, ouvir a opinião de todos, para a gente debater. E daí, esse aqui é o convite, justamente, ó, nosso próximo tema de reunião é um processo de implementação do serviço de farmácia clínica para pacientes tratados renais. Então, aqui está o convite para participar da nossa web. É no dia 6 de agosto, às 10h30. Com certeza vocês a gente tem muito, né, que trocar e contribuir, enfim, acho que é um momento de a gente conhecer também esses serviços, né, que os farmacêuticos estão implantando em todo o país. Eu não tenho a resposta, né, de como ensinar, de como a gente vai fazer essa troca,
Mas a ideia era trazer exemplos de aplicações para promover essa discussão, né? O que a gente, como a gente pode formar essas competências no nosso farmacêutico para que ele consiga ter esse olhar direcionado para não só a ação farmacológica, mas o impacto, a relevância, a magnitude desse efeito, né? E também associada à necessidade daquele paciente ou ao acesso do paciente, né? A gente vê muitos farmacêuticos elaborando protocolos clínicos, elaborando pareceres, né, técnicos de acesso a medicamentos. Então, acho que a gente tem um cenário muito rico, né, de possibilidades de atuação hoje desse farmacêutico clínico. Obrigada, Karine. Eu imagino que você tenha finalizado a sua apresentação agora. Sim. A gente tem algumas perguntas no chat, mas o professor François tinha pedido para fazer uma pergunta ao vivo, ele queria conversar com você. Então, como ele foi o primeiro como ele mesmo disse, a se colocar na fila, eu vou passar a palavra a ele e eu já de antemão te agradeço pela excelente oportunidade de reflexões. Então, eu espero a gente poder fazer algumas agora. Perfeito. Obrigado, Karine, pelos esclarecimentos, realmente é muito, muito importante. Eu queria fazer uma primeira pergunta, um pouco filosófica, né? Apesar dos detalhamentos que você deu sobre todas as atribuições do farmacêutico clínico, né? A priori, eu vejo uma grande sobreposição com a clínica médica, né? A escolha do medicamento, das doses, etc. Então, eu queria que você explicasse um pouco onde você veria uma sobreposição, uma complementaridade, e talvez alguns papéis, vamos dizer, complementar do farmacêutico dentro do que você falou da avaliação da eficiência, ou seja, custo-efetividade, dentro de uma política do hospital, da Secretaria Municipal de Saúde, né? Então, eu queria que você me mostrasse um pouco, discutisse onde haveria uma sobreposição com o que a priori entendemos que era o papel clássico do médico, né? Especialmente nessa parte de escolher o tratamento, etc. Obrigado. Sim, ótima pergunta, né? Acho que é o desafio da prática, assim. Esses dias eu estava num local e daí a pessoa falou assim, então vocês embatem com o médico, tipo assim, vocês meio que fiscalizam, né, o que o médico faz. Eu disse, não é essa a nossa visão, né, nesse sentido, assim. A ideia é trabalhar para a segurança do paciente. Então, eu preciso, talvez, olhar com maior cuidado para aquela prescrição no todo, no sentido de ver as interações ou ver as incompatibilidades, né? Até hoje a gente discute sobre a possibilidade de usar em conjunto clopidogrel e omeprazol, né? Existe relatos na literatura de uma interação que diminui o efeito do clopidogrel. Então, na prática, isso coloca em risco o paciente, o que a gente pode fazer para ajustar, para diminuir essa interação, para que o efeito desejado, né, dos dois medicamentos seja alcançado. Então, eu acho que o médico ele tem o papel de fazer o diagnóstico, de prescrever, e o farmacêutico ele vai olhar para a segurança do paciente em relação ao uso desses medicamentos, né? Então, acho que a gente trabalha em conjunto nesse sentido, assim. E quando a gente fala de seleção, acho que tem todo esse olhar para essa evidência científica, no sentido de quando a gente fala em política pública, né, na minha opinião, a gente busca padronizar para a maioria, né? Então, quando eu penso, né, em acesso a medicamentos pelo SUS, eu vou fazer uma seleção das evidências e padronizar aquilo que tem melhor eficácia, segurança, né, e custo.
Mas eu posso ter situações que são exceções, que são os pacientes que não respondem à primeira, a segunda, a terceira, a quarta opção terapêutica, que são padronizados. Então, eu também tenho que ter esse olhar individual, né? Eu posso ter políticas públicas que vão alcançar a maior parte da população, mas eu posso ter a individualidade do paciente, no sentido que ele não respondeu, ele tem outros tratamentos, outras doenças, ele tem um perfil diferente, ele tem um receptor diferente que não vai agir aquele medicamento. Então, assim, acho que a gente também tem esse papel de fazer a individualização para aquele paciente, né? E daí, por exemplo, no hospital, o ajuste para a função renal, né, nesse sentido, o ajuste para paciente com restrição hídrica, o paciente, então eu preciso calcular qual é a menor diluição que vai ser aplicada naquele paciente, naquele medicamento, para aquele medicamento poder ser aplicado naquele paciente que tem restrição hídrica. Então, o ponto que eu consigo uma dissolução do medicamento, mas não comprometo a questão da restrição hídrica do paciente. Então, tem inúmeras ações que não competem com o prescritor nesse sentido. E eu acho que a gente já tem um outro perfil de profissional médico que recebe muito bem, que quer esse trabalho em conjunto, assim, que busca, né, essa opinião do farmacêutico, ou esse trabalho em equipe, na verdade, né? Antes a gente tinha isso, assim, acho que não é esse papel fiscalizador, né? É um papel de trabalhar pela segurança do paciente, assim, nesse sentido que eu vejo a nossa atuação, né, junto com as equipes. Obrigado, Karine. Obrigada. Obrigada eu pela sua pergunta. Karine, tem várias considerações aqui no chat, eu vou começar pela ordem. Eu tenho uma pergunta também, mas essa eu acho que eu vou deixar para fazer no final, porque eu vou aproveitar o gancho que você fez respondendo o professor François, que eu queria te perguntar como é que está sendo a receptividade dos profissionais que são prescritores à desprescrição. Você citou 2 exemplos, eu já conversei uma vez com o psiquiatra, benzodiazepínico é um exemplo clássico de prescrição de pacientes de 20 anos utilizando, 10 anos, 15 anos. Como é que tem sido isso? Eu acho que os inibidores de bomba de prótons é um exemplo excelente, porque tem 2 medicamentos prescritos, um prescritor vai lá e coloca um inibidor de bomba de prótons junto, sem nem saber se realmente precisa. Como é que está isso na clínica? Não, eu dei uma palestra para médicos da atenção primária aqui de Porto Alegre. Então, é um evento que eles têm de atualização. E todos foram muito receptivos, né? Então, na verdade, se tem essa preocupação dentro dos prescritores também, né? E claro, o que eles colocaram? O primeiro desafio é o paciente querer, porque na verdade, alguns pacientes não querem parar, têm medo de parar alguns medicamentos. Isso envolve os benzodiazepínicos ou envolve os inibidores de bomba de prótons. Então, é uma questão é um trabalho em conjunto, eles também colocam nesse sentido de o paciente precisa querer, o médico, o farmacêutico tem que mostrar os benefícios, essa possibilidade, e ao mesmo tempo a gente precisa monitorar na prática clínica quais são os resultados dessa desprescrição, né? Se o paciente não tem, né, um aumento da secreção de suco gástrico, enfim, pela retirada do medicamento. Então, todos eles precisam desse monitoramento a longo prazo, mas há uma preocupação também dos médicos em relação a esse uso inadequado dos medicamentos. Eu vejo que é super tranquilo, mas talvez a dificuldade ainda é a gente fazer a conscientização da população, né, nesse sentido, que é necessário parar ou tem riscos, enfim, acho que é um processo, é um trabalho em conjunto, é um exemplo muito bom dessa possibilidade de trabalhar em conjunto. Eu vou fazer aqui a leitura de alguns comentários que foram feitos, não necessariamente perguntas. O Matheus, de Porto Alegre, as faltas de mercado colocaram os farmacêuticos em evidência nas buscas por alternativas terapêuticas, unilogística e clínica.
O Renato Jabur, ele faz uma consideração muito interessante aqui. É uma provocação para nós, né, os farmacologistas. É mais comum a busca de informações e análise das farmacoterapias, apenas levando-se em conta a farmacodinâmica, mas é raro ver um planejamento com olhar farmacocinético, principalmente no âmbito hospitalar. Assim, vemos muitos erros na administração de fármacos, sobretudo por sondas. Será que temos como melhorar esse aspecto no ensino, uma vez que só se pensa em ação do medicamento? E aí eu quero fazer junto com isso uma outra colocação do professor Paulo, e você pode fazer as considerações que você acha adequadas depois. Na questão do ensino-aprendizado de farmacologia básica, que inicia o estudante na formação do raciocínio farmacológico, deve ser vista como a área que está na interface entre as disciplinas básicas e profissionais específicas. Algumas instituições colocam a farmacologia junto às demais de formação básica, prejudicando a formação de raciocínio farmacológico desses estudantes, uma vez que ela necessita preceitos de outras disciplinas para a compreensão farmacológica, sobretudo para aquelas profissões como a farmácia, onde a farmacologia é essencial. As instituições, cursos deveriam rever seus currículos de modo a entender essa questão, para se formar profissionais mais bem direcionados para o aprimoramento de conhecimentos relacionados com a farmacologia na aplicação profissional, tais como a farmácia clínica, entre outros. E aí eu queria até já entrar no gancho, Karine, e fazer outro comentário com relação à farmacologia que está geralmente na básica. Isso eu vivo aqui na minha instituição também. E eu queria fazer um comentário com relação à diversidade na formação dos farmacologistas. Por que isso? Eu não sou farmacêutica. E quando eu cheguei aqui na minha instituição, uma das perguntas que os alunos fizeram quando eu entrei na sala de aula, nossa, mais um professor de farmacologia que não é farmacêutico. Por quê? Porque eles têm essa noção de que não existe essa diversidade. Enquanto no meu processo de formação como farmacologista, isso nunca foi questionado lá, porque a gente tinha uma diversidade de profissionais que iriam se formar farmacologistas. Só que quando a gente entra como professor, isso é uma autocrítica, às vezes a gente não tem muito conhecimento daquele curso e a importância da disciplina para aquele curso. E aí eu acho que a gente tem que atuar junto com o farmacêutico clínico, com os profissionais da assistência farmacêutica, porque existe uma distância muito grande entre essas coisas. E aí a gente se depara com isso, um professor que está isolado lá ensinando farmacologia básica, que não tem, talvez não tenha interesse, ou às vezes ele não tem mesmo conhecimento disso que você acabou de mostrar, formação curricular, a competência que o aluno tem que ter. Isso se discute pouco no ensino, eu acho, particularmente. É um desafio, eu diria, né? A gente também vive essa realidade aqui na universidade, assim. Mas eu acho que a gente, a olhar para os cursos de enfermagem e medicina, a gente tem que ir para a prática mais cedo. A gente tem que vivenciar esses desafios, né? Por exemplo, da sonda. A gente tem que ver as dificuldades de adaptação lá do paciente, né, com a farmacocinética, o paciente de transplante, um paciente diferente, o paciente com insuficiência renal, um paciente diferente, um paciente com cirurgia bariátrica, ele tem uma absorção totalmente diferente. Então, acho que a gente tem que vivenciar mais cedo, vou fazer com que os alunos vivenciem essas experiências, assim. Uma prescrição de medicamentos via sonda, ela não leva em consideração que eu preciso correr o medicamento em tempos separados, eu preciso pausar a dieta, eu preciso avaliar se aquele medicamento não me entope a sonda. Então, assim, são dificuldades inúmeras. Esses dias a gente estava com um paciente que tem uma gastrostomia, tem prescrito pramipexol não é indicado via sonda. E ele não tem, tem dificuldade de deglutição, né? Então, como que a gente vai administrar esse medicamento? Qual seria a opção terapêutica, né? Então, assim, talvez eu acho que a gente precise vivenciar mais cedo, fazer com que o nosso aluno ele seja esse instrumento até de modificação, de questionamento, né? Aonde ele aplica esse conteúdo de farmacologia, assim,
Acho que isso é um desafio para a nossa formação. Mas olhando para a medicina e para a enfermagem, eu só vejo isso, que a gente deveria ir para a prática mais cedo, ou vivenciar, né, essa necessidade de pensar e aplicar o conhecimento. Dijane, seu microfone está fechado. Ai, obrigada. Obrigada, é agora que eu vi. Eu só vou dar sequência aqui, desde antes. O José Wilson perguntou, em sua visão, quais lacunas ao longo da formação dos nossos alunos precisam ser enfrentadas para estimular uma visão crítica de dados de pesquisa clínica? Desculpa, qual é? Em sua visão, quais lacunas ao longo da formação dos nossos alunos precisam ser enfrentadas para estimular a visão crítica de dados de pesquisa clínica? Sim, eu acho que a gente tem que ter epidemiologia clínica na formação também, né? Então, eu preciso saber o que é um risco relativo, hoje a gente precisa entender do grade, né, para ver, a gente viu agora a discussão, né, da ivermectina, né, ou dos medicamentos para o tratamento do Covid. Então, eu preciso entender qual é a força da evidência e qual é o grau de recomendação dessa evidência na prática clínica. Assim, sem isso, a gente não consegue fazer a atuação clínica. Se a gente não conseguir olhar para um resultado, né, de uma meta-análise e conseguir identificar o que ela está dizendo, né, qual a interpretação daquele gráfico. Então, se a gente não conseguir pensar em vieses dos ensaios clínicos, heterogeneidade dos estudos, a gente não consegue ter essa discussão clínica com os demais membros da equipe. A gente precisa ter essa formação também, né, com essa evidência, saúde baseada em evidência. Assim, isso é essencial para o farmacêutico. Acho que isso é uma das lacunas que a gente tem na nossa formação. Matheus está fazendo um comentário que vai bem de encontro isso que você falou. Na minha opinião, o desafio é a farmácia clínica na farmácia comunitária e sua capacidade de avaliação crítica na sua prática, principalmente relacionada à consulta farmacêutica ambulatorial. E aí eu acho que ele estava respondendo aquela parte que o professor François perguntou com relação ao médico, né? O farmacêutico alivia a carga de trabalho do médico quando esses conseguem discutir e compartilhar responsabilidades e aumenta a segurança do paciente na farmacoterapia. Eu vou dar sequência aqui, deixa eu ver. O professor François ele faz uma pergunta e depois a professora Deide está inscrita, ela quer fazer a pergunta ao vivo para você. Eu vou só ler a pergunta do professor François. No que diz respeito à prescrição, mesmo que limitada a medicamentos de venda livre, quem faz o diagnóstico? O farmacêutico? Não tem esta formação que é própria do médico, não é? O uso de algoritmos está nos levando ao uso de software e inteligência artificial? Não se perderia a particularidade individual de cada paciente e o olhar clínico do médico? François, né? Assim, a gente tem bastante cuidado em relação a essa questão do diagnóstico. Então, veja que, na verdade, a automedicação já existe há anos, assim, e o autocuidado, ele é recomendado, porque a gente não consegue ter consulta para todas, né, as condições clínicas, ou para uma coriza, para uma dor de cabeça. Então, a ideia é que o farmacêutico oriente o autocuidado. Então, no sentido de que sintomas menores ou sintomas leves sejam tratados. Se, por exemplo, uma dor de cabeça tem mais de 7 dias, esse paciente precisa passar por uma consulta médica. Então, ele faz uma triagem do que seria sintomas leves que podem ser manejados com medicamentos de venda livre, e se não, ele tem essa orientação de encaminhamento para o médico, para que ele possa fazer um diagnóstico, né? Então, assim, a ideia é que não se faça diagnóstico na farmácia,
mas que se identifique que se aquela tosse é uma tosse seca ou produtiva, que ela pode, né, estar associada a um resfriado que tem uma duração de 7 dias. Né? Então, acho que tem todo um cuidado no sentido de orientação de uso de medicamentos para o autocuidado, né? Tornando talvez a automedicação mais racional, né? Não é... E daí, claro, a gente precisa, para esse farmacêutico clínico, ter semiotécnica, identificação de sinais e sintomas, que condições que a dor de cabeça pode ser uma coisa mais grave, enfim. Então, eu preciso saber que perguntas-chave são importantes, né? E acho que sim, a gente tem avançado muito no uso da inteligência artificial, né? A gente está, mesmo agora, começando um trabalho de uso, por exemplo, da inteligência artificial como potencial de predizer risco de hepatotoxicidade de medicamentos em pacientes que estão hospitalizados. Então, ela vai ser uma ferramenta que vai nos indicar para quais dos 1.000 pacientes que a gente tem internado na Santa Casa, para quais pacientes eu vou fazer um olhar mais detalhado para evitar que essa hepatotoxicidade evolua para uma falência hepática, né? Então, assim, a gente vai usar, na minha opinião, os algoritmos de inteligência artificial, mas mesmo assim eles não vão substituir o trabalho. Eles vão, no caso do farmacêutico, eles vão otimizar o nosso trabalho, né? A gente tem 1.000 pacientes e a gente não tem 10 farmacêuticos clínicos no hospital. Então, a gente vai ter um auxílio da máquina para identificar quais são os pacientes de maior risco para poder fazer esse olhar individualizado, para daí entender o perfil do paciente, a farmacocinética, enfim. Então, acho que vai contribuir para o nosso trabalho nesse sentido. Deide, se você quiser fazer a sua pergunta, o microfone está disponível agora, então, que eu estou fazendo na sequência no chat. Dijane, tá me ouvindo? Estamos. Primeiro, Karina, é muito bom te rever, faz muitos anos, né, que a gente não se via assim. Fiquei muito feliz de estar vivenciando esse momento, né? A gente discutindo farmácia clínica dentro de um SIG de farmacologia. Então, estou muito feliz mesmo. Por isso que eu pedi para a Dijane para abrir a oportunidade de eu poder falar com você pessoalmente, te parabenizar pela sua palestra, e eu queria contribuir um pouco com essa discussão, porque como a minha formação foi em farmacologia, antes de ingressar na farmácia clínica, eu fiz mestrado e doutorado em farmacologia, esse momento aqui é bastante especial para mim, né? Porque essa é uma discussão que a gente tem muito fortemente aqui na UNB, eu também já fui coordenadora de curso, e o que eu entendo, Karine, eu acho que a gente tem muita coisa que daria para discutir aqui, né? Muitas perguntas que estão sendo colocadas, a gente poderia entrar em muitas discussões importantes, como essa que o François tem colocado, do papel do farmacêutico, do papel do médico, do papel de cada profissional dentro de uma equipe. Mas eu queria pontuar a discussão em relação à farmacologia, a importância da farmacologia para a formação do farmacêutico clínico. Ela é essencial, mas eu percebo que nós precisamos de promover maior integração. Quando você fala começar mais cedo, que eu concordo, nós temos que começar a prática mais cedo, nós temos que começar isso na integração das disciplinas, sabe? Então, não dá para fazer farmácia clínica se não tiver uma base muito sólida em farmacologia. Essa é uma das disciplinas essenciais. Eu atuo em farmácia clínica desde 2006. E a primeira vez que eu levei uma turma foi para um hospital, para a clínica médica. E eu lembro do médico dizendo assim, você será muito bem-vinda com seus alunos, mas eu não sei o que você vai fazer aqui.
E aí, depois de alguns meses atuando, ele veio falar que ele não sabia como ele ia permanecer sem farmacêuticos, se a gente saísse de lá. Então, fica bem claro que quando a gente começa a trabalhar juntos, a gente consegue entender qual é o papel de cada um na construção da efetividade e da segurança da farmacoterapia, para estabelecer isso, né? E por isso é essencial a farmacologia. Mas eu percebo que a gente coloca a farmacologia no meio do curso, mais ou menos, e vem com a prática da assistência farmacêutica lá no final. E aí fica muito distante isso. Então, o que eu queria pontuar, Karine, e ouvir sua opinião também, é que a gente tem que promover essa integração lá no início da história, quando está sendo dado farmacologia, sabe? Eu sempre falo isso para a Dijane. Primeiro que a gente tem que trabalhar com os farmacêuticos mais terapêutica. A gente trabalha tudo separadinho, tudo em caixinhas. Vamos trabalhar agora o sistema cardiovascular, vamos trabalhar o renal, vamos trabalhar o sistema nervoso. Mas depois, quando eu pego o paciente para orientar, está tudo misturado. Ele está tomando medicamento para o sistema cardiovascular, para o sistema nervoso, para o sistema renal, e eu me deparo com aquela situação que está tudo ali junto. E aí, como que eu vou atuar, né, naquela complexidade? Então, pelo menos essa é a minha percepção, que a gente tinha que promover uma maior integração. A gente fala muito sobre isso, né, Dijane? De trazer para a farmacologia, não necessariamente dentro da farmacologia, mas talvez ter disciplinas para trabalhar o raciocínio clínico, né? Mas mais próximo da farmacologia, e não deixar isso lá para o final, para quando o estudante for para a prática, ele já ter trabalhado esse raciocínio clínico, como é que eu construo uma avaliação da terapêutica do meu paciente. Então, eu queria ouvir como é que vocês estão construindo isso aí, na universidade de vocês, porque essa é uma luta diária aqui, sabe? Para a gente promover essas disciplinas mais integradoras. E aí eu queria ouvir um pouco você. Tá, esse desafio, né? A gente tem um curso recente, né? Mas apesar disso, a gente ainda não conseguiu fazer a atualização a partir da última diretriz curricular. Então, mas na nossa proposta que vem para essa atualização, a ideia é que todos os alunos passem, né, no segundo ano do curso já em estágio em saúde pública, no terceiro ano do curso em farmácia hospitalar e no quarto ano do curso em análises clínicas. Então, na minha opinião, essa aproximação com a prática vai fazer com que eles consigam fazer o raciocínio clínico. Porque, por exemplo, a gente sempre discutiu, né? Não adianta a gente dizer, esse medicamento, né, as estatinas causam dor musculoabdominólise, né? Então, bom, o que a gente vai fazer? Isso é clinicamente relevante? O paciente tem dor ou não tem? Esse paciente, qual é o perfil desse paciente? Então, ou mesmo se essa interação aumenta a sedação. Bom, mas é um paciente de UTI, então não importa se ele está realmente sedado, então não vai ter um impacto, né, clinicamente relevante. Então, essa discussão da aplicação do conteúdo da farmacologia na prática clínica, acho que vai levar a gente a aprimorar nesse sentido. Porque eu vejo que o farmacêutico ele não tem que apontar, acho que alguém perguntou, né, a questão de percentual de erros de prescrição, né? Na minha opinião, a gente não é apontar o erro, assim, a gente precisa levar a solução. Então, se eu tenho uma interação, eu já preciso discutir com a equipe o que a gente vai fazer, né? Qual seria a opção terapêutica nesse caso? O que seria possível para evitar que essa interação ocorra e que o benefício do paciente, né, seja a segurança e a resolução daquele problema que ele tem. Então, acho que a gente precisa ir mais cedo para a prática, na minha opinião, assim.
A gente também tem dificuldades de fazer, né, essa integração entre as disciplinas, entre os diferentes conhecimentos, assim. Na medicina, a gente vê uma mudança no sentido de que não vai ter mais farmacologia como disciplina única, né? Ela vai ser dada no contexto daquele sistema, por exemplo, sistema cardiovascular, vai discutir a frequência da doença, a fisiologia da doença, a epidemiologia, a fisiologia e a farmacologia, né, os exames para monitorar o paciente. Então, eles fizeram uma mudança curricular no curso de medicina, nesse sentido de já integrar dentro de uma disciplina todos esses conhecimentos. Acho que esse pode ser uma tendência, né? Com certeza vai ser um desafio para os professores, mas talvez seja uma possibilidade de a gente ensinar não mais tão fragmentado, né? Já fazer essa junção dessas caixinhas que eu falo, né? Porque quando eu vou falar de cuidado farmacêutico, eu digo assim, agora vocês têm que juntar todas as caixinhas, né? Dos exames, a caixinha da fisiologia, da fisiopatologia, a caixinha da farmacologia, e olhar para o paciente e aplicar, né? Então, nesse sentido, acho que a gente tem que promover mais cedo essa junção, né, das caixinhas. Essa integração ela é essencial, né, Karine? Seja por meio da prática ou por meio de disciplinas que promovam essa integração. Mas é preciso, porque ele chega muito fragmentado no final do curso, e aí juntar tudo, faltando um ano para formar, a gente acaba comprometendo a qualidade desse farmacêutico, né? Karine, teve um comentário aqui que eu pulei, eu peço desculpas. Eu vou voltar nele. O Matheus, ele diz o seguinte: a farmacologia deve ser utilizada pelos farmacêuticos com cautela, pois eventualmente nos apegamos ao mecanismo de ação e classes farmacológicas. A visão do médico é de ensaios clínicos e MBA. A farmacologia sem o link com a pesquisa clínica, em algumas situações, podem até atrapalhar o farmacêutico. Não sei se você quer fazer algum comentário. Eu acho que a gente falou, né, essa questão de a gente olhar para a evidência, né, no sentido de o impacto, a magnitude do efeito que se tem em termos de se os desfechos clínicos são importantes, né? Então, uma coisa é eu falar que reduz o tamanho do tumor, outra coisa é eu falar que reduz mortalidade em pacientes com câncer, ou que aumenta a qualidade de vida. Então, eu também tenho que discutir, né, eficácia em termos de que desfecho que eu estou falando. É um desfecho substituto, como, enfim, a redução de colesterol, né, ou é um desfecho duro, um desfecho primordial que traz benefício, né, de redução de mortalidade ou aumento de qualidade de vida. Então, se a gente não tiver esse olhar, eu acho que a gente realmente, né, tem dificuldade de fazer essa aplicação junto com a equipe multiprofissional. Aí o François... Oi? Posso só colocar o seguinte, tem 2 comentários anteriores do Matheus Becker que está lá para cima, que eu acho que talvez complementa também, e ele é de um hospital, então acho que se você voltar para cima... Mas eu acho que já tinha falado esses, que era o desafio da farmácia clínica e que sobre... Eu já tinha comentado. Tá. Porque eu só queria comentar, então, desculpa eu interromper, é que com a intervenção que foi feita também na questão do ensino, eu acho que voltar e ressaltar que dentro desse grupo a gente tem representação de colegas que estão em hospitais universitários, né? Então, eu acho, Karine, que isso também ressalta a importância desse grupo e os olhares, né? Porque quem está ali na frente da base mesmo do trabalho, né, clínico e dentro de um hospital, eu acho que aí traz um pouco até da gente incentivar de Jane para frente, que talvez um subgrupo trabalhe ideias para trazer novas apresentações aqui, com esses diferentes olhares que a Karine está trazendo, né? E aí eu já queria aproveitar, desculpa interromper, mas é que assim, são várias as oportunidades que a gente tem de agradecer a presença,
né? E só pedir para que esses colegas que estão nos hospitais universitários que continuem participando das nossas apresentações, e inclusive agora até, né, com a distribuição do seu SIG, talvez até eles já participem, né, do SIG que vocês têm na parte farmacêutica. Então, agradecer e dizer que essa é a diversidade, né, e a multidisciplinaridade que a gente precisa para encarar esses desafios que você está pondo de uma maneira tão excelente, Karine. Obrigada. E desculpa, Jane, atrapalhar, mas eu achei que nesse momento era importante a gente destacar isso, né, dentro das nossas atividades aqui. Não, claro, Cris, eu agradeço a intervenção e eu acho que você falou uma coisa muito importante, é a diversidade. Eu acho que ela só engrandece a gente, né? Porque se a gente estivesse num grupo que não fosse heterogêneo, era muito menos rico, eu acho. Eu vou dar sequência aqui, porque tem duas perguntas antes, e eu quero, para poder falar, o François ele falou uma coisa, já que em relação ao ensino, né? Essas noções de epidemiologia clínica, farmacologia clínica, deveriam ser incorporado ao programa do farmacêutico em disciplina obrigatória, ou você acha que poderia ser somente eletiva? Ótima pergunta. Bom, acho que eu tenho um viés, né? Na minha opinião, é obrigatória, né? Eu acho que a gente tem uma deficiência nessa formação, né? Claro que às vezes eu também defendo que nem todo mundo precisa, nem todo farmacêutico vai atuar com farmácia clínica, né? Então, da mesma maneira que homeopatia, né? Talvez a gente não precise, enfim, cada um tem um perfil. Farmacoeconomia também, mas eu acho que a gente está por conta da diretriz e dessas atribuições clínicas do farmacêutico, me parece que isso se tornou essencial. Assim, isso é o núcleo da formação, né? Eu acho que a gente tem que ter uma formação também sólida, né, na questão da produção do medicamento, no controle de qualidade, mas hoje a gente tem essa necessidade de mercado, essa necessidade dos serviços de saúde, essa necessidade do sistema de saúde e uma atribuição, né, proposta tanto por uma diretriz quanto por um órgão, um conselho de classe. Então, me parece que isso está mais para essencial do que para optativo, né? Apesar que eu defenda também que os alunos possam me escolher, né? Mas eu teria mais a propensão a dizer que são essenciais. Eu quero aproveitar esse gancho, eu sei, né, que dentro da farmácia existe ainda muita discussão com relação a isso, o aluno poder escolher que área que ele vai, já que agora ele tem que fazer um pouco de tudo, e eu ouço isso aqui diariamente no meu curso, que agora ele é ensinado um pouco sobre tudo e sai sem saber muito sobre nada. Mas eu queria fazer esse gancho com uma pergunta da professora Roseli, porque eu acho ela interessantíssima. Inclusive, quando estava se discutindo essas novas diretrizes curriculares do curso de farmácia, a gente apontou isso daqui e acabou passando, e eu sabia que o que ela está citando agora é o que vai acontecer daqui para frente. Ela diz o seguinte: parabéns pela palestra, assunto muito instigante. Você considera que o ensino de farmacologia deve ser uma atribuição exclusiva do farmacêutico? Pergunto porque a Unifesp abriu um concurso público para vaga docente para a área de farmacologia. Recebemos um ofício do Conselho Regional de Farmácia requerendo a revisão dos requisitos do edital, considerando que o concurso deveria ser exclusivo aos graduados em farmácia, com o argumento de que farmacologia é uma matéria privativa do currículo próprio do curso de formação farmacêutica. Isso, de fato, está nessa nova diretriz, que farmacologia está dentro das matérias privativas da farmácia. A Roseli está me colocando em saia justa aqui. É que tem coisas que vão ser, né, minha opinião, mas tem coisas que são acima da minha tomada de decisão, enfim. Mas voltando, eu só vou pegar um gancho numa fala tua de Janine, eu já falo a minha opinião sobre o que a Roseli falou. Eu acho que nessa questão, claro, se a gente olhar hoje, né, farmacologia é um mundo. A gente tem muitas classes
farmacológicas e assim, cada ano a gente tem novos medicamentos. Então, se a gente pensar, né, qual é a carga horária, como é que vai ser o ensino da farmacologia, eu acho que assim, a gente não vai dar conta de todos os sistemas, né? Então, assim, não vai dar conta de todos os medicamentos. Mas talvez a gente tenha que focar no ensino do raciocínio clínico, né? Da aplicação. Então, assim, como funciona a ação do medicamento, o que a gente precisa considerar dentro dessa ação, os efeitos adversos e quais são as principais classes, né, de cuidado, quais são as situações mais comuns que hoje a gente está vivenciando, as doenças mais prevalentes. Então, dentro dessas situações clínicas, né, pensar quais são as classes farmacológicas que vão ser utilizadas na prática, mas ensinar, na verdade, o raciocínio clínico, né, o cuidado no uso dos medicamentos, na escolha da farmacoterapia, nos eventos adversos, para que depois, se surgir um novo medicamento, né, aquele farmacêutico consiga, né, entender, né, a ação farmacológica em si, efeito esperado e o benefício daquele medicamento, né. Hoje a gente vê muito isso, né, nos exemplos da vacina, né, são novas vacinas, mas são tecnologias diferentes, como elas são produzidas, então eu acho que a gente vai sempre ter isso, né, vão surgir classes novas, mas se a gente tiver um raciocínio terapêutico, né, um raciocínio clínico em cima daquilo, ele vai aprender, né, todo profissional hoje, a gente, na verdade, a gente dá um pequeno percentual do que ele precisa saber para a prática, para a atuação profissional. E depois ele tem que continuar aprendendo durante a sua formação, né? Durante a sua atuação, né? Então, acho que isso a gente também tem que pensar na questão do ensino da farmacologia. E em relação a isso, desculpa aqui, que a Roseli falou, a gente tem que pensar, não sei, acho que é uma resolução, né, do Conselho, no sentido de dizer que algumas disciplinas são exclusivas, né, de farmacêuticos, algumas disciplinas com atuação do farmacêutico, onde há essa atuação do farmacêutico, mas a farmacologia, como outras disciplinas, são multidisciplinares. E daí, Karine, né, a gente defende tanto que a gente trabalhe em equipe, que a gente ouça a opinião dos outros, enfim, eu acho que a gente tem, né, um professor de química farmacêutica na universidade que é químico, e nossos alunos aprendem muito com ele, né, e ao mesmo tempo a gente tem biólogos, médicos que são excelentes, né, que têm muito conhecimento de farmacologia. Então, acho que é um desafio também, talvez, a gente quebrar alguns padrões, né, nesse sentido. Eu acho que o professor de farmacologia, para qualquer curso, para fisioterapia, para enfermagem, para farmácia, ele precisa pensar nisso, assim, que conhecimento, que competência aquele profissional precisa ter, e que eu preciso fomentar, né, instrumentalizar para que ele desenvolva, onde que ele vai aplicar a farmacologia. Se ele fizer isso, para mim, é o que responde à minha necessidade, né, de formação do farmacêutico. Então, independe da formação. Mas aí é uma opinião minha, que inclusive vai ficar gravada, mas que não tem impacto, né, nas resoluções enfim, que são maiores que a gente. Roseli, você o microfone está fechado. Agora ela saiu. Acho que ela vai digitar, parece. Vai de novo a gente tem que... Nossa, Karine, eu queria te agradecer demais, porque a gente tem ainda coisas assim sendo comentadas aqui. Eu mesmo teria outras perguntas, mas a gente está no horário, né, para encerrar. O nosso horário é até às 10h30. Eu vou esperar só a Roseli, talvez seja uma complementação, né? Roseli, se você quiser fazer, pode fazer. Emiliano, a gente ainda pode
ouvir a Roseli, eu não sei exatamente se eles cortam o sinal, como é que é. Sim, a gente tem uma tolerânciazinha, assim. Então, Roseli, vai lá. Vontade. E aí, só relembrando, né, as pessoas para poder registrar a presença hoje aqui na nossa discussão. Eu queria, de qualquer maneira, agradecer, né? Eu não sou dona da verdade, assim, eu acho que era justamente uma conversa, assim, trazer algumas situações que a gente aplica, tem a necessidade, né, desse conhecimento da farmacologia, mas a gente também não tem todas as respostas, e acho que a gente está caminhando junto para modificar, né, para cada vez mais ter um farmacêutico que seja resolutivo, que ele faça diferença, né, em relação ao cuidado do paciente e aos serviços de saúde. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto para essa formação. Né? Muito obrigada pelo convite, foi uma honra, né, na verdade, estar aqui com vocês. Eu que agradeço, Karine. Pessoal, a Cristina está agradecendo também a sua apresentação e a oportunidade de discussão. Eu acho que é isso. Como a gente falou, né, era o início de de uma nova parceria aqui, né? E eu tenho certeza que isso vai ser frutífero. Bom, então a apresentação vai ficar gravada, né? E vai estar disponível no YouTube da SBEFT. Relembrando novamente, para as pessoas registrarem a presença delas lá na rede root, né, para ficar registrado, e a senha da sessão, 66917. Obrigada, Emiliano. José Wilson está agradecendo, dizendo que foi uma excelente discussão. Acho que essa reconstrução do modelo de ensino e reconhecimento do trabalho multiprofissional são fundamentais para a segurança do paciente. Eu concordo, José Wilson, acho que essa rediscussão ela é muito importante mesmo, e eu acho que a gente está fazendo o nosso papel aqui, né, fazendo a nossa parte. E relembrando, dia 18 de agosto, então, nós vamos ter o nosso SIG, intoxicações por medicamentos, o papel dos centros de informações toxicológicas, e vai ser o moderador, o José Wilson, né, da Federal do Amazonas, e a apresentação da Amanda Lobo, da UFAM também. Muito obrigada a todos pela presença, mais uma vez obrigada, Karine, e até o mês que vem. Tá bom, boa semana para todos, pessoal. Tchau, tchau. Dijane, obrigado. Karine, obrigado. A gente pode dar por encerrado. A Dijane, como moderadora, já fez o serviço completo. Obrigado, professora. Obrigada também. Professora Karine, uma discussão excelente. Eu acho que é um tema que nunca se esgotará, ainda mais que estamos passando por profundas modificações no cenário de ensino-aprendizagem, para esse cenário remoto, conflitos com o presencial, mudanças na grade curricular de vários cursos de graduação. Isso é importante deixar registrado. Eu acho que todos os cursos da área da saúde têm passado e estão passando por reformulações frente aos novos desafios tecnológicos para o ensino, e principalmente nessa necessidade de aproximação, tanto na clínica quanto na investigação científica, né? Eu acho que essas abordagens devem ser sempre trabalhadas e continuadas numa discussão sustentada por um longo período. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. O professor François, membro da equipe do SIG, a professora Cristina, a Roseli e Paulo, que estamos aqui seguindo o SIG Farmaco, e todos os outros presentes que se fizeram registros na atividade de hoje. Muito obrigado por essa talvez, eu acho que, se eu não me engano, posso estar enganado, mas me corrija, por favor, é a primeira parceria, a primeira apresentação e aproximação do nosso SIG com outro SIG, né? Então, eu acho que foi o sucesso da discussão mostra que é um terreno fértil essa aproximação, e que talvez a gente possa já pensar nos nossos próximos anos, buscar mais interseções para aproximar os SIGs. Eu acho que trabalhar na interface é sempre muito mais instigante, né? É sempre muito mais desafiador. A gente pode fazer palestras conjuntas até.
Eu acho que seria excelente, seria excelente. A gente tem as nossas janelas de horário, né? Por exemplo, é sempre terceira, quarta-feira do mês. Você havia comentado que o de vocês é na sexta-feira. Na primeira sexta. Na primeira sexta do mês. Então, a gente pode trocar agendas, divulgar agendas, para que os interessados de um possam participar das atividades do outro. Eu acho que seria muito importante para ampliar os horizontes dos dois públicos, né, que participam das atividades. Bom, então eu encerro... Emiliano, só para deixar registrado, então, eu gostaria também de agradecer, Karine, e dizer que justamente, Emiliano, a gente está seguindo, né, Karine, a agenda, né, que foi nos solicitado pelo grupo da RNP e liderado pelo professor Messina, porque na atividade que nós participamos justamente acho que foi final do ano passado, alguma coisa assim, né, Karine, ele reuniu alguns SIGs, junto com algumas representações justamente da área farmacêutica, porque a intenção já era fazer com que houvesse um pouco mais de capilaridade, né, dessas discussões, inclusive até com outras temáticas, né, Karine, a questão da receita, como é que é o nome? Receita online, esqueci o nome agora. Prescrição online. Prescrição online, né? E naquela oportunidade a gente fez algumas apresentações justamente para fazer um primeiro momento, né, de discussão e destacar pontos nos quais a gente poderia estar explorando, porque a intenção é realmente que haja mais conversas entre SIGs, né? E a gente amplia essa diversidade não só de discussão, mas de colaboração e de realmente ir para a prática, né? Então, eu acho que nesse sentido eu gostaria de colocar até um agradecimento, né, Karine, porque foi através daquela primeira iniciativa da própria RNP na figura do professor Messina, que permitiu, né, que a gente se conhecesse e passasse a ter essas oportunidades. Então, eu só termino, Karine, colocando as palavras que o Emiliano colocou. Vamos manter essa nossa parceria, né? Nossa agenda é sempre estipulada para o ano, no mês de dezembro. A gente abre uma sessão aqui para que todos possam opinar com sugestões para abrir a agenda depois do ano seguinte, e talvez a gente possa, né, pensar, então, nisso coletivamente, né? Muito obrigada, viu? Obrigada, Emiliano. Obrigado, professora. Então, seguindo a nossa agenda, eu vou parar